Oi, gente, bora lá, dando continuidade. A gente vai. É importante a gente destacar a legislação aplicável aos títulos de crédito, tá? Em primeiro lugar, ainda antes da. Ai, meu Deus, o que eu estou fazendo? Ainda antes da Convenção de Genebra, da Lei Uniforme de Genebra, que eu mencionei há pouco, o Brasil já tinha uma legislação, era a aclamada Lei de Saraiva, tá? Era o decreto 2044 de 1908, tá? E aí houve, em primeiro lugar, nós temos essa lei que tratava como os títulos de crédito como um todo, e aí nós tivemos, em 1930, a Lei Uniforme de Genebra, né, que regulamenta a letra de câmbio, a nota promissória, tá? São os títulos de crédito que ela regulamenta, e ela também disciplina alguns institutos dos títulos de crédito, do direito cambial, entre eles o endosso, o aval e uma série de outros dispositivos. Em 1966, nós tivemos a entrada, a implantação no sistema jurídico da gente de dois decretos, o 57663, que é a Lei Uniforme das Cambiais, e o 57595, que é a Lei do Cheque, que na época foi considerada assim até uma legislação inovadora. Eu esqueço de botar meu tempo. Ela foi uma legislação inovadora, autêntica, uma legislação avançada para 1966, né? Então, minha gente, houve na época uma briga. Por quê? Porque alguns juristas, alguns doutrinadores, elas disseram que esses dois decretos, da maneira que eles foram disciplinados, que eles foram votados, eles não poderiam ir contra, revogar nenhum dispositivo da Lei de Saraiva. Mas o Supremo Federal ele se pronunciou sobre o tema e ele disse que sim, era possível e que naquilo que houvesse choque, né, aquilo que fosse contrário, contraditório, ele prevaleceria, ou seja, ele teria uma aplicabilidade imediata, inclusive quando ele tivesse choque, ele modificasse a legislação interna, tá? Foi o recurso especial, o recurso extraordinário 71174, tá? Enfim, em 2002, nós tivemos o nosso Código Civil, que também trouxe dispositivos para o nosso dispositivos a respeito dos títulos de créditos, do artigo 887 ao 926, tá? E aí também houve uma nova discussão, como é que ele estava prevendo, ele estava trazendo dispositivos gerais sobre um assunto que possuía legislação específica. Então, qual é o entendimento que prevaleceu? É que o Código Civil, ele funciona em relação aos títulos de crédito, tá? Como regramento geral, ou seja, ele disciplina títulos atípicos, títulos inominados, ou seja, nota promissória, letra de câmbio, cheque, enfim, esses títulos que possuem legislação específica, eles são regulamentados pelas leis próprias, tá? Os títulos nominados, os títulos típicos, eles somente serão legislados pelo Código Civil nas hipóteses de omissão, ok? Eu já estou vendo aqui que tem outro copiou e colou nesses slides, já vamos tirar logo. Então, esses são os dispositivos legais que nós precisamos nos debruçar, né? Para estudar títulos de crédito, para estudar direito cambial. Minha gente, corroborando esse entendimento de que o Código Civil ele somente vai disciplinar de maneira absoluta os títulos atípicos, os títulos inominados, a Jornada de Direito Civil, em seu enunciado número 52, ela afirmou que as disposições relativas aos títulos de crédito do Código Civil
aplicam-se àqueles regulados por leis especial, no caso somente de omissão ou de lacuna, certo? Então, fechou, amarrou essa situação. Isso é um assunto que cai muito em prova, tá? Em relação a como funciona os títulos de crédito, como funciona a legislação do Código Civil no regimento dos títulos de crédito, tá? Gente, princípios. Princípios lá no conceito de Cesare Vivante, tá? Voltando aqui rapidinho para a gente dar uma olhada. Ele diz que é o documento, ou seja, um papel, uma materialização para o exercício de direito literal e autônomo nele mencionado, tá? Esse conceito, ele traz exatamente os 3 princípios dos títulos de crédito, tá? Esses 3 princípios principais dos títulos de crédito, eles têm algumas nuances, algumas acepções. Princípio da literalidade, princípio da cartularidade. Os direitos mencionados no título devem constar de uma cártula, de um papel, tá? Eles constam de um documento. E esse documento, ele é o quê? Imprescindível à comprovação da sua própria existência. Ou seja, sem esse papel, você não tem como exercer o direito nele previsto. Então, primeiro, ele precisa constar o direito, a expectativa gerada por um título de crédito. Primeiro, ela tem que constar de uma cártula, de um documento. Segundo, o exercício de qualquer direito representado naquele título pressupõe a sua posse legítima, tá? A posse do título pelo devedor, tá? Se o devedor ele pega de volta aquele título, ele recebe de volta aquele título, a gente está pressupondo que houve o devido pagamento. Então, antigamente era muito cuidado naquele título, né? Você tinha aquilo ali, era quase um tesouro. E somente é possível protestar, ou seja, você tem um título, venceu, passou a data que estava programada, prevista para pagamento, e não houve, você vai fazer o quê? Você vai executar judicialmente. Então, para executar aquele título, você precisa dele, você precisa efetivamente do título, e você pode protestar, você deve protestar aquele título, e para esse protesto você precisa também o quê? Dele. Você precisa materialmente. Gente, veja só. Em relação ao que eu falei, que o processo, que os títulos de crédito eles estão sofrendo, estão passando por um processo de modificação, você veja aqui, antigamente, quando eu comecei a estagiar, lá em 2002, a gente fazia muita execução de cheque no escritório que eu trabalhava. Era até um escritório de busca e apreensão de veículos. Então, as pessoas iam pagar com cheque sem fundo, não sei o que, enfim. Os processos, eles tinham o cheque. Você via lá o cheque, não era uma xerox, não. O credor, ele tinha xerox para guardar para ele. Mas você tinha o próprio cheque grampeado numa folha de papel, anexada à petição inicial e lá entranhada no processo. E era muito comum nos cartórios o devedor ir lá e arrancava, a pessoa pedia para consultar o processo, arrancava o cheque sem ninguém ver, e aí você não tinha mais a materialidade. Hoje em dia, com o advento do processo do PJE, do processo judicial eletrônico, você percebe que não existe mais essa necessidade, né? Você escaneia e caso o judiciário, caso o juiz, o julgador de determinado processo, ele entenda que é necessário a apresentação, seja porque o devedor contestou o valor, seja porque ele contestou a legalidade daquele procedimento, daquela cobrança, o juiz ele pode pedir para o devedor ir lá, o credor ir lá e apresentar o título, mas em regra, atualmente não precisa mais. Certo? Então, esse é um princípio da cartularidade. 2 exceções principais: os títulos devem constar de uma cártula
E segundo, o exercício de qualquer direito representado no título pressupõe a sua posse legítima. Tá legal? Gente, o segundo princípio é o princípio da literalidade, ou seja, o título de crédito, ele é literal. A extensão e os limites, ou seja, o máximo e o mínimo daquele direito, ele tem que se encontrar no próprio título. O título, minha gente, ele vai valer pelo que está escrito nele. Se tiver alguma informação errada, ainda assim vai prevalecer o valor que está ali, salvo hipótese comprovada, má-fé, enfim, é outra situação. Mas, em regra, o título ele vai valer pelo que está escrito, previsto nele, certo? Esse princípio, ele existe para que as partes numa relação cambial, eles saibam exatamente o que esperar do outro. É a exata correspondência entre o teor do título e o direito a ele correspondente. Somente os atos devidamente lançados no próprio título produzem efeitos jurídicos perante o seu legítimo portador. Certo? Gente, como é um exemplo disso? Uma quitação parcial, ou seja, se eu fiz um pagamento parcial de um débito, aquele pagamento, obrigatoriamente, ele deve estar previsto no próprio título, porque se ele não estiver, esse pagamento ele vai poder ser contestado, tá? E a mesma coisa ocorre com aval, com endosso. Todas essas situações, elas precisam estar obrigatoriamente no título para que ela tenha efeitos jurídicos, para que ela tenha valor legal. Gente, eu vou parar e a gente vai voltar no próximo módulo da aula para ver o terceiro princípio, que é a autonomia das obrigações. Tá? Parar e volto daqui a